Vamos, depois de pausar, vamos continuar com as éticas deontológicas. Ora, como eu disse, depois da boa intenção vem a ação. E depois da ação vem o efeito da ação. As éticas deontológicas se fixam na ação, no caráter da ação, na regra embutida na ação. Então, o locus, para eles, o locus irradiador do valor moral é o tipo de ação. Éticas deontológicas valorizam o tipo de ação e ficam conhecidas pela influência, ficaram conhecidas, famosas e pela influência do cristianismo. Exemplo trivial, os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher alheia. Por exemplo, não matar, numa análise que eu vi uma vez, na verdade, nos judeus antigos, no hebraico, era não assassinar. Quer dizer, você pode matar por motivo justo, mas você não pode assassinar, porque o assassinato não é justo. Então, assim ele salva o não matar, digamos, não matar em defesa própria. Matar em defesa própria não seria um pecado, porque não seria um assassinato. O problema é que, mesmo que se tente salvar de todas as maneiras, para todos os casos, e os 10 mandamentos sejam, sem dúvida, sábios, o problema é que essa ética é rígida, simplificadora, demanda malabarismos interpretativos para se tornar aceitável. Aqui o exemplo que eu dou, não roubar uma arma de um psicótico. Claro que você deve roubá-la, de modo que ele não produza, não faça nada de errado. Exemplo sofisticado de ética deontológica é a ética kantiana. O imperativo categórico é uma regra para avaliar regras, uma regra de segunda ordem. Segundo o chamado princípio da universalização, chamamos de PU, uma ação é moralmente correta quando nós podemos querer que a máxima que ela envolve se torne uma lei universal válida para todos os casos. Por exemplo, é certo roubar? Alguém rouba. Aí você pergunta, tem uma regra embutida que é certo roubar. A pergunta se faz, você pode generalizar, querer que todos roubem? Em certos lugares da África, todo mundo passa a vida roubando todo mundo. São felizes assim, mas em princípio, ao menos normalmente nós não queremos generalizar isso, porque senão logo estaremos sendo roubados. É certo mentir? Segundo as estatísticas, nós mentimos 7 vezes a cada 10 minutos, ser humano normal. Mas você quer que todo mundo minta o tempo todo? Não seria pensável. Pelo contrário, segundo a regra de Kant, a meta-regra, a regra de segunda ordem, aplicada a essas normas, devo mentir, devo roubar, elas dirão que não, que a norma é não devemos mentir, não devemos roubar, porque só isso que é generalizável, universalizável. É certo cumprir uma promessa? Sim, porque nós queremos que elas se cumpram, inclusive quando for o nosso caso. Então, a máxima é universalizável. Nós queremos que todos cumpram as suas promessas, que se elas forem realizáveis, satisfizerem as condições de uma promessa razoável, nós podemos querer que todos cumpram as suas promessas. E, portanto, é universalizável, portanto, é moral. Então, essa seria a regra, a inteligente regra de Kant. Mas há problemas, como mentir para salvar uma vida. Você não pode, você quer universalizar o não mentir, mas há casos em que mentir parece ser bom. Mentir para salvar uma vida, mentir por compaixão, descumprir uma promessa feita para uma pessoa que tem más intenções.
Então a segunda versão do imperativo, essa é a primeira versão do imperativo kantiano, a segunda versão, eu acho que são regras diferentes, mas ele achava que as três versões seriam de uma mesma regra, foi o princípio dos fins. Uma ação é moralmente correta quando tratamos outras pessoas e a nós mesmos também como fins em si mesmos e não somente como meios. Imagine que você deva usar um falso passaporte para fugir de um regime tirânico. E você encontra um oficial da aduana e você deve mentir, de modo que você possa sair de lá. Mas para Kant você não deve mentir, porque se você mentir, você está tratando a você como um fim em si mesmo. Se você não mentir, você estará de fato tratando o oficial da aduana como um fim em si mesmo. Parece que aqui a regra é se esborrou, ela não tem mais como se sustentar. Assim como a regra anterior, em muitos casos, não tem como se sustentar. Então, o problema da máxima da universalização é que ela não é universalizável, nem o princípio dos fins. Então tem alguma coisa que pode estar errada aí. Segundo o deontologista David Ross, nós devemos distinguir entre deveres prima facie e deveres reais. Quando devemos devolver uma arma a um psicótico, há um conflito entre deveres. O de devolver o objeto e o de salvar uma vida, porque o psicótico irá usá-la. Eles têm essa intenção. Ora, nós preferimos o dever de salvar a vida e não devolver a arma. Então, o que nos leva a escolher entre um dever e outro? A intuição, diz David Ross. Só que a intuição também é enganosa. Ela não nos garante que ela seja certa. Essa ideia de que todo mundo sabe a diferença entre o certo e o errado, isso não é verdade. Uma pessoa pode, dentro de um ambiente social, achar que sabe o que é certo e errado, e dentro de um outro ambiente, odiar aquilo que ela havia pensado que sabia. A conclusão de John Searle, que ele disse em aula, mas não escreveu: imperativo católico categórico é um hipopótamo morto há muito tempo, cercado de pessoas muito inteligentes que tentam ressuscitá-lo por meio de respiração boca a boca. A deontologia tem dificuldade de se autossustentar de modo não dogmático. Note que geralmente intenções boas causam boas ações que causam bons efeitos. Mas se geralmente fosse o contrário, as intenções seriam chamadas de más. Por exemplo, o exemplo que eu dei, dar presentes causasse má sorte, em pouco tempo, se alguém recebesse o presente pelo correio, isso seria um ato de má intenção. Conclusão: mesmo que a virtude e regras embutidas nas ações devam ser consideradas, a origem e medida última do valor moral acaba sendo a consequência da ação, bem ou mal intencionada. Ela que vai estabelecer quais são as regras deontológicas, mesmo as regras de regras, mesmo as regras kantianas de segunda ordem, que valem em muitos casos, mas não em todos, e ela que vai estabelecer, em última instância, o que são virtudes. Ou seja, as consequências que terão primazia. Então nós passamos a considerar os consequencialismos.